Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, de todos os canais que são afiliados aqui, a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, canal, a câmera está caindo, gente, canal do Sejus, Filosofia em Movimento e tantos outros. Estamos juntos, juntas e juntes. Eu sou Carla Pavão. Com muita alegria, eu queria propor, vejam se vocês topam, claro, que neste mês de abril nós falemos um pouquinho sobre teologia e literatura. Literatura é um assunto que me encanta demais. A partir da ótica deste livro aqui, não sei se vocês estão vendo, que é da Maria Clara Bingemer, que já esteve conosco no canal. E hoje, a primeira parte, eu queria começar só a primeira parte. Para quem não sabe, a Maria Cláudia é professora titular de teologia da PUC do Rio de Janeiro e ela coordena a cátedra Carlo Maria Martini desta universidade. Então, ela tem pesquisado muito a questão de Deus, a mística contemporânea, e a categoria de testemunho na teologia latino-americana. Já trouxe um outro livro dela sobre essa teologia latino-americana e pretendo retomar em breve. Ela é feminista, né? Então é muito legal a gente falar sobre tudo isso. No dia de hoje, eu lembro que lá atrás, quando o Mauro fazia o Paz e Bem todos os dias, que não sei como ele conseguiu, porque falta assunto, tem uma hora que a gente não sabe mais do que falar. Então, quando ele fazia diariamente o Paz e Bem, ele falou sobre Simone Weil algumas vezes. Depois, o Faustino também falou a respeito dela. E hoje, o texto que eu vou trazer é Simone Weil e os Irmãos Grimm. Quer dizer, hoje nós vamos passar pela introdução que a Maria Clara faz da Simone Weil. A introdução que é o olhar dela. Nós temos o olhar do Mauro e do Faustino, dois homens. Vamos ver o olhar de uma mulher com relação a Simone Weil. Na semana que vem, não percam, eu vou entrar nos Irmãos Grimm. Eu, particularmente, não assisto novela, mas para quem assiste novela, não percam o capítulo da semana que vem. E não me deixem esquecer. Então, ela vai dizer o seguinte: Simone Weil sempre foi uma grande leitora dos mitos e das narrativas simbólicas e metafóricas. Inclui-se aí os contos de fada, olha que coisa legal, pelos quais tinha grande apreço por achá-los terrenos seminais, onde podiam ser encontradas as grandes intuições sobre os mistérios fundacionais do imaginário da humanidade. Conto de fada. Nesse capítulo, nós vamos examinar sua relação especial com esses contos, em especial um dos irmãos Grimm, que se chama Os Seis Cisnes. Então, nós vamos falar dele. Em primeiro lugar, ela vai dizer, antes da gente abordar o conto, para Simone Weil, os mitos são lugares de onde emergem tesouros de espiritualidade que desabam o pensar filosófico e, evidentemente, também o teológico. Em seguida, nós vamos ver como o conto de Seis Cisnes, da Simone Weil, esse em seguida é o nosso próximo capítulo, que ela vai ler desde jovem, vai ser comparado com uma parábola teológica e soteriológica, que irá configurar sua vida e seu pensamento posteriormente. E, por fim, a Maria Clara vai falar o seguinte: a relação de Simone Weil com os contos de Grimm pode ser paradigmática para aquilo que nós entendemos hoje como diálogo entre literatura e teologia. Não esqueçam que eu tenho um Paz e Bem que eu falei de Alberto Camus e do Estrangeiro e das obras dele também. Então, se você puder, volta lá na playlist, põe Alberto Camus, né, que se escreve, coloca lá e dá uma olhada nessa, porque Alberto Camus era ateu. Então, dá uma olhada nessa relação que a Maria Clara faz entre as obras de Camus, né? Então, ela vai falar sobre os mitos e este lugar que a Simone aborda. Então, ela vai dizer o seguinte: Simone Weil assume os mitos como uma continuidade, uma constância que dão testemunho de uma perpétua atenção, bem como evidenciam, sobretudo, um sentido peculiar atribuído às figuras e à linguagem do mito. Claro que o maior mitólogo que a gente conhece é Campbell, né? Mas vamos ver aqui o que ela nos diz.
Apesar de não elaborar a esse respeito uma verdadeira e própria teoria, já nas lições de filosofia considera o mito um tesouro de espiritualidade. E, ao falar indiretamente dessa dimensão, que é mítico-simbólica, ela caracteriza como um quinto nível de influência exercida pela sociedade através da linguagem. Segundo a Simone Weil, a linguagem cria a fraternidade, vamos colocar aqui num grifo, sororidade, entre os seres humanos. E isso seria particularmente verdadeiro a respeito de obras literárias, como também com relação aos ditados populares, aos mitos da Bíblia, mitologia grega, contos e magia, aos poemas e à obra de arte. A linguagem estabelece entre os seres humanos uma comunhão não apenas de pensamento, mas também de sentimentos. Na Terra, todos conhecem sentimentos como o ciúme, o amor, e por aí vai. A dor, né? Nós conhecemos também. Portanto, ocorrendo um litígio entre dois homens, se um reconhecesse que a ira do outro é semelhante à sua própria, a contenda acabaria, segundo Simone Weil. Pois os mitos, na verdade, permitem universalizar as dores, as alegrias individuais mediante sua referência a uma pertença comum, originária ao gênero humano. Que bonito, né, gente? Então, se a gente se reconhecesse esses mitos, nós conseguiríamos, de alguma forma, diminuir as nossas contendas. E isso é muito importante falar em épocas de tantas guerras, né? A gente tem gente só noticiando a guerra Rússia e Ucrânia, mas a gente sabe que são várias outras, inclusive uma guerra contra a fome, né? Que está voltando aí com tudo. Então, vamos lá. Os mitos para Simone ocupam um lugar importantíssimo dentro de uma antropologia filosófica. Eles são lugares de enraizamento de um povo com o seu passado, e por isso representam o fundamento da cultura. Peraí, gente, que eu acho que eu virei uma página a mais. Da cultura humanista. Então, os mitos, como também o folclore, os contos e a fábula, e apesar de terem linguagens diferentes, para Simone Weil, eles vão ter o mesmo valor, porque eles são elementos de oposição ao desenraizamento da sociedade moderna e contemporânea, sempre alienada, justamente porque ele perdeu o contato com o passado, permanecendo degenerada na busca e fixação de ídolos. Eu não sei, eu tenho uma pergunta aqui para vocês. A gente está falando de mitos, de contos. Como é que vocês veem a questão dos mangás? Deixa aí nos comentários. Eu nunca li um mangá, mas o meu filho, meus afilhados são loucos por mangás. Então, de repente, a gente pode começar a pensar um pouquinho mais sobre isso. É através da tradição mítica que se torna possível um enraizamento, quer seja social, na medida em que possibilita uma reaproximação entre várias classes, colocando em relação com a única fonte mítica que é universal, como também o folclore, os contos, as fábulas, eles são patrimônios comuns de lugares privilegiados onde nós encontramos as raízes da humanidade. Que coisa bonita. Eu que faço parte da Fundação Observatório do Livro e da Leitura faz tempo, já fui até presidenta de lá, do conselho, essa questão de saber sobre os contos, as fábulas e o quanto eles são importantes para esse enraizamento, é bastante, me dá aquele quentinho no coração, sabe? Então, ele vai dizer o seguinte, que nesses textos tem a tradição dos povos, tem alertas, tem corretivos, tem tudo para uma sociedade contemporânea, né? Então, a Simone, ela vai usar mitos, fábulas e contos como sinal de um passado, de uma tradição fecunda a ser entendida como traditio, comunicação, transmissão de raízes, descobrir ali vestígios cheios de significados. Então, ela afirma que esses relatos funcionais, dentro deles é possível obter um pressentimento do futuro. Olha que bonito isso. Colocando o passado e seus tesouros de espiritualidade como ponto de partida para a reflexão. Simone Weil também vai inferir dessa forma o quê? Um pensamento filosófico e teológico, que todos os desventurados, todos infelizes, marginalizados, perdidos,
oprimidos, como nós mulheres, e excluídos, podem encontrar nos mitos suas raízes, pois neles estão sementes salvíticas que fulguram em meio às sombras do desespero e permite entrever verdades que iluminam a trajetória humana através dos milênios. E salve a biblioterapia, né, gente? Essa leitura que nos faz tão bem de contos, enfim, de literatura. Então, justamente nessa dimensão de iluminador, de memória, de enraizamento do passado, de resgate de fatos inaugurais, de fundadores, então o mito é narrado em qualquer uma dessas formas, ele constitui uma relacionalidade constitutiva. Isso quer dizer o seguinte: esses mitos têm um espaço narrativo de relação, né? Que se relacionam conosco, com lugar, com grupos. Então, a Simone vai classificar tudo como horizontal, né? Um aspecto tratado de modo especial nas lições de filosofia dela, mas também e sobretudo como vertical, como é abordado em alguns cadernos que ela escreve. Então, na relacionalidade horizontal, os mitos são indicadores de caráter social da linguagem e são considerados fatores intermediários entre o ser humano atual, como também de qualquer época, e o seu passado. Então, horizontalmente, mitos, passado e essa relação. No segundo caso, que é a relação vertical que nós temos, os mitos são intermediários entre o ser humano e a origem transcendente. Então, estamos lá, né? Com Deus, com Alá, com os orixás, com aquilo que se acredita. Então, tem essa transcendência. No âmbito mito simbólico, o intelecto tende a ir além dos próprios limites, ou seja, superar o esforço e a disciplina da atenção. A atenção, como foi evidenciado por Caló, representa no pensamento weiliano, que é de Simone Weil, a abertura para um horizonte ontológico. Então, essa atenção é a capacidade em condições de satisfazer a sede de absoluto do ser humano, e é um momento central da reflexão dela. Então, a atenção torna possível a abertura de espaços vazios nos quais pode se manifestar o autor do verdadeiro texto, num espaço de um lampejo. Então, é através desses lampejos de luz sobrenatural que aparecem e brilham em meio à razão natural, que é essencialmente narrativa. Então, a razão natural é narrativa, mas o transcendente aparece nesses espaços, nesses lampejos de luz. Por isso, somente a partir do nível narrativo, alguém pode se abrir à intuição. Olha que bonito isso. E essa abertura se realiza em especial no mito, quando ele é entendido nesse espaço narrativo, onde ocorre uma relação vertical, lembra? Relação de transcendência. Então, a expressão do mito, ela vai se efetuar como? Numa linguagem especial, na medida em que o mito faz alusão a algo indeterminado, algo maior, algo transcendente, isso é, vai além do exprimível, abrindo para o inefável. Então, a razão, ela vai surpreender a própria atividade unificante, né? Porque ela vai tender ao quê? A uma alteridade, é bastante filosófico o texto da Maria Clara. E finalmente, não é algo objetivável, né? Não é algo que dá para virar objeto. Então, a linguagem mítica das mitologias, dos símbolos, das fábulas, dos contos, da parábola, do folclore, ela é evocativa, lembra até o uso, segundo a Maria Clara, da retórica de Aristóteles, né? Então, ela tem um valor, esse né ficou muito feio, gente, ela tem um valor de comportamento. Então, dentro da concepção de Simone Weil, a parábola é a linguagem do mito, podendo tomar a ficção ou a realidade para exprimir aquilo que deseja. Então, nesse sentido, o mito é o âmbito do quê? Da inteligência discursiva.
né? E é o lugar de uma correlação originária entre a peremptoriedade da verdade e sua destinação ao ser humano. O mito, portanto, está no limite da matéria e do espírito. Olha que bonito isso, né? Então, o mito está... Essa fala toda difícil foi para dizer isso, que ele está no limite dos dois. Então, nele se manifesta uma intuição nesse mito. E esta intuição, ela é puramente espiritual. Então, para explicar, né, essas instituições fulgurantes que fazem a passagem do material para o espiritual, a Simone vai utilizar o termo consenso. Veja que bonito. Consenso. Em épocas de tanta guerra, nós precisamos de consenso. Por isso que ela defende que os mitos acabam com as contendas, né? Então, não é uma harmonia estabelecida esse consenso pelo intelecto. Não é assim, dois intelectos pensam, então a gente chegou agora num consenso. Não, como a gente diz na nossa linguagem. Eles não têm solução para conceitos contraditórios. Eles aceitam a realidade como fato. Então, ela vai assinalar diversos níveis de consenso, tratando entre literatura e teologia, e das conformidades transcendentes. Então, são conformidades transcendentes, são conformidades mais misteriosas, que dizem respeito a qualquer ordem de conhecimento e tocam as coisas infinitas e eternas, a partir das quais nós entendemos nós mesmos e o mundo. Então, através dessas alianças com misteriosa e das relações fundantes presentes no inconsciente coletivo, olha aí um pouquinho de Jung, da humanidade no universo, que se pode ler o mesmo universo como um tecido simbólico. Então, o universo passa a ser um tecido simbólico e não apenas um enredo para referências de sinal para sinal. Então, essa conformidade transcendente também são conformidades misteriosas que vão além da necessidade perceptível, né, do que a gente consegue, das relações como símbolos de verdade naturais. Então, as concepções da salvação, da queda do ser humano, enquanto determinação permanente, determinações permanentes da existência. Então, existe um entrelaçamento da reflexão filosófica e da teologia para Simone Weil, e este fundamento todo está nos mitos e nos símbolos que vão, no momento filosófico e no momento teológico, sendo constitutivos de uma liberdade weiliana. É weiliana que fala? É weiliana. Então, esta conformidade é um momento gnosiológico, de gnose, né, de conhecimento, de gnosiológico, e o momento teológico é que se encontra nessa intersecção da filosofia, e o momento teológico se encontra nessa intersecção da filosofia e da teologia, eles trazem as verdades ocultas, né? Tem um núcleo teórico e tem um núcleo cultural em todo esse discurso. O núcleo teórico, ele tem um caráter de metáfora, né? Ele é o próprio símbolo. Na concepção de Weil, o símbolo não representa uma dimensão estática, mas sim dinâmica. Então, o símbolo é dinâmico para ela. E então, com isso, tem o narrativo e o não narrativo. Então, descobrir essa noção de metáfora real, né, para ela, é muito importante, né? Caso contrário, a história do Cristo, por exemplo, perderia tanto a sua realidade quanto o seu consenso. Então, oxe, caiu de novo aqui, gente. Peraí, desculpa. É que eu apoiei no laptop a câmera externa, hoje ela está caindo. Então, em tais metáforas, a gente tem que realizar esforços, né, para pensar o universo, para pensar o mistério. Então, como ela escreve, tudo isso não pode ser expresso por outra linguagem que não seja aquela dos mitos, da poesia, das imagens, né? A Dora que traz muita poesia por conta da espiritualidade.
Então, a Simone vai falar de tudo isso a partir de um conto. Mas agora, como eu já extrapolei aqui com vocês, gente, então eu queria dizer o seguinte: não percam a semana que vem, quando nós vamos entrar no conto, falar sobre os cisnes e tenham tudo isso em mente. Se ficou muito complicado e vocês puderem e quiserem, anotem aí num caderninho e a gente volta a conversar sobre isso. Agora tem Caminhos do Espiritismo, a programação está aí, muito bacana. Nós tivemos um lançamento aí de Teologias da Libertação na semana passada. Se você perdeu, volte lá e veja. Um beijo grande, gente. Paz e bem, paz e bem.